Fala aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo tranquilo. E olha só, depois de muito tempo com frio, hoje é o primeiro dia fazendo 25 graus. Ainda não tá 25 graus não, deve estar uns 14, 15 porque o dia tá só começando, são 7h20 da manhã. Mas durante o dia, hoje vai fazer 25 graus. Acho que talvez seja o dia mais quente do ano, até agora. E pra quem não sabe, eu moro aqui na Bélgica fazem 3 anos. E eu acho que nesses 3 anos morando aqui, a pergunta que eu mais recebo, geralmente de alguns amigos ou até mesmo de alguns parentes, é caro morar aí? Então a ideia do vídeo de hoje é tentar passar uma média de custo aqui na Bélgica. E como tá bem cedo, eu preciso começar o dia com café. Eu só funciono assim. Mas vamos começar de um jeito diferente hoje. Na verdade, o dia vai começar com um café diferente. Bora experimentar esse café com morango. Eu comprei esse café na minha última viagem aos Estados Unidos, nem abri. Mas finalmente chegou a hora de experimentar esse café. Até coloquei o café num copinho para poder ver a cor. É bem diferente. Nossa, tem um cheiro muito forte de wafer de morango, sabe? De bolacha de morango. Bolacha recheada. Nossa, é muito estranho. Vamos descobrir o sabor agora. Nossa, é bom? Nossa, eu não sei explicar. Eu acho que junto do sabor do café vem um gostinho do sabor do recheio, sabe daquela pastinha rosa da bolacha recheada? É gostoso. Preciso provar um café com leite usando esse café. Acho que vai ficar bem bom. Eu lembrei que eu tenho mais uma coisa para provar. É esse pacote de Oreo aqui. Eu também comprei essa Oreo na viagem dos Estados Unidos. É uma edição especial e quem me indicou foi o Chuchu. E eu ainda não abri. Olha só que curioso. A bolacha tem 2 camadas de recheio, uma azul e uma rosa. E aqui na descrição do sabor só diz recheio de creme cósmico. Vamos ver se é bom. Olha só, aqui dá pra ter uma noção de como é que é o recheio. É bem diferente. E olha, eu realmente não sei explicar o sabor dessa bolacha. Acho que eu não tenho nenhuma referência parecida. Realmente não sei explicar. É bom. É bem diferente. E o recheio fica estralando na boca. Lembra aqueles pirulitos que você mergulha num pozinho? E quando você coloca na boca fica estralando, fica pipocando, sabe? É uma sensação diferente. Acho que fazia tempo que eu não comia alguma coisa que fazia isso. Não sei se dá pra ouvir, olha só. Acho que dá, né? E olha, combina com café de morango. Um bom café da manhã. Não é saudável, mas é um bom café da manhã. Acho que a minha mãe ia gostar de provar esse café. Ela gosta dessas coisas com um sabor diferenciado. Olha o sabor creme do espaço. Café de morango. Aprovados. E agora que já acabou o café, a gente volta pro tópico do vídeo. Como eu comentei alguns minutinhos atrás, um dos temas mais perguntados quando a gente começa a falar sobre como é morar fora é: Léo, é caro aí onde você mora? Eu sei que o caro é uma definição bastante complicada. Depende de várias coisas. Depende da região onde você mora, da cultura que você tem, dos hábitos, das coisas que você é acostumado a consumir. No Brasil, por exemplo, a cesta básica varia muito de estado para estado. Tem estado que inclui material escolar, tem estado que inclui aves vivas, tem estado, por exemplo, como no Paraná, que inclui ervas. E um dos itens bem comuns de encontrar por lá na cesta básica é, por exemplo, erva mate. Então, por exemplo, quando a gente fala do custo de alimentação, que em teoria é uma coisa básica, mesmo esses itens essenciais acabam variando bastante de região para região. E isso, claro, influencia no preço da cesta básica. Eu trouxe uma colinha pro vídeo de hoje. Como o preço da cesta básica no Brasil acaba variando também de estado para estado, existem várias formas de definir o preço médio da cesta básica.
Existem alguns órgãos, algumas empresas, que ajudam a tentar definir esse preço médio, justamente por conta dessa grande variação de itens. E uma dessas empresas que faz o cálculo de preço médio da cesta básica se chama DIEESE, que quer dizer Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. E para poder fazer esse cálculo de preço médio de cesta básica, o DIEESE leva em consideração 13 itens essenciais, que são açúcar, arroz, banana, óleo, batata, café, carne, farinha, feijão, leite, manteiga, pão e tomate. Esses são os itens essenciais. E é claro, dependendo da região, você troca itens ou você adiciona coisa extra. Olhando para esses 13 itens, eu acho que faz bastante sentido. Ainda faz falta, por exemplo, sal e macarrão, que pelo menos para mim são essenciais. E como eu estou em outro país, com outra cultura e outra base social estabelecida, eu não sei o quão difícil, o quão fácil pode ser encontrar esses 3 itens no mercado. Confesso que eu nunca me atentei muito a esse tipo de lista. Quando eu vou no mercado, eu só vou pegando o que preciso. Mas hoje é dia de compra e eu vou aproveitar para conferir o preço desses produtos no mercado. Olhando para a lista, eu acho que eu não preciso comprar todos, porque, por exemplo, eu não uso farinha, batata de vez em quando eu compro, mas não é sempre. Mas eu vou aproveitar que eu vou passar no mercado para fazer as minhas compras e aí eu vou anotando os preços desses itens para a gente começar a ter uma noção de quão caro ou quão barato é viver aqui. E agora é hora de começar a entender o preço das coisas por aqui. E olha só, não sai daí não, porque nesse vídeo ainda vai ter preço médio de aluguel e uma noção de custo das contas de casa, como por exemplo luz, gás, água, internet. Mas agora é hora de falar de alimentação. Então bora aproveitar que o mercado abre daqui 5 minutos, porque assim eu consigo fazer as coisas um pouquinho mais rápido por lá. A ideia do vídeo de hoje não é ver o mercado, mas sim entender o preço das coisas, não é mesmo? Vou pegar o carro e vou logo pra lá. O mercado que eu tô indo pra esse vídeo é o Korat. Eu não sei como pronuncia, é em holandês. Fica bem pertinho aqui de casa. E é um mercado que tem um preço bacana, justamente porque é um tipo de mercado atacadista. Quando você compra alguns itens em grande quantidade, tipo mais que 3 unidades, mais que 5 unidades, o preço cai. O que acaba sendo um fator importante na hora de tentar baratear o custo de vida. Afinal de contas, quanto menos a gente gasta, mais sobra, não é? Eu tava conversando com um amigo no trabalho e ele comentou que aqui na Bélgica não tem esse tipo de conceito bem definido do que é uma cesta básica. Existem alguns itens que são definidos como itens essenciais de sobrevivência, mas o conceito de vender a cesta básica num pacotão fechado com coisas, por exemplo, não é comum. E como não é uma prática comum, também é difícil definir o preço médio de uma cesta básica belga. Então pro vídeo de hoje a gente vai ficar focado na cesta básica brasileira, beleza? Aqui na minha esquerda tem uma fábrica de café, tá um cheirinho tão bom. É uma fábrica que eu sempre passo nos vídeos. E chegamos no mercado. E agora bora pegar as sacolas e vamos lá. E agora que eu já terminei as compras e já peguei todos os valores que eu precisava, bora lá pra casa para começar a calcular qual que é um custo médio mensal para viver por aqui. E depois de alguns meses bem frios, eu acho que vale a pena procurar um banquinho para sentar no ar livre e aproveitar o dia de sol. E aqui atrás está o Beguinário da cidade, que está passando por uma restauração, por sinal. Eu acho que ali dentro é um lugar bem calmo, bem tranquilo. Acho que a gente consegue arranjar um banquinho para sentar e conversar um pouco.
Olha só, acho que eu achei um lugar bem tranquilo para gravar. Não tem ninguém passando aqui, não vou incomodar ninguém. E consigo ficar um pouco no sol também para aproveitar esse dia bonito que tá fazendo hoje. Trouxe aqui a minha colinha, porque são muitos números e muitos itens para lembrar de cabeça, não dá. E eu fiz as contas e acabei me surpreendendo com o valor. Eu acho que eu não estava esperando esse valor exatamente. Para ficar um pouco melhor de entender o custo de vida por aqui, eu resolvi fazer a divisão do vídeo em 3 tópicos diferentes. O primeiro tópico é o tópico de alimentação, depois a gente passa por o tópico de higiene e limpeza, e por último a gente passa pelos custos de habitação, para morar por aqui. Por exemplo, aluguel, contas de água, luz, internet. E outra coisa super importante também é que o conceito de caro é um pouco complexo. Não é só fazer a conversão direta, porque tem vários fatores que acabam mudando. Como por exemplo o salário mínimo, taxas, impostos e por aí vai. Então primeiro a gente olha para os números, tendo em mão os números dos 3 tópicos diferentes, aí a gente faz a comparação com o salário mínimo para poder entender o custo de vida. Beleza? Agora vamos dar uma olhada no primeiro tópico, alimentação. Dos 13 itens classificados como itens básicos, itens essenciais pelo DIEESE, eu acabei acrescentando 2 extra que para mim fazem bastante sentido. E eu também peguei 2 preços diferentes. Eu peguei o preço dos itens baratos e eu peguei o preço dos itens normais. O que acontece aqui é que todos os mercados têm a sua própria linha de produtos. E quando você compra a marca do mercado, você consegue comprar um item num preço bem mais interessante. E todos os preços que eu vou falar agora são em euros. Eu coloco a conversão aqui na tela. O açúcar na marca do mercado está custando 89 centavos o quilo. E uma marca normal está custando 1,49. Quando eu digo marca normal, é só marca diferente do mercado, tá? Não quer dizer que ela é melhor, ela só não é a marca do mercado. Até porque os produtos da marca do mercado são de qualidade boa. O arroz na marca do mercado está saindo por 89 centavos o quilo e nas marcas normais está saindo 3,78. O quilo da banana está saindo 1,50 na marca do mercado e 2,19 na marca normal. O café está saindo 6,78 o quilo da marca do mercado e a marca normal está saindo 13,96. Depois a gente vem para a parte de carnes. Para isso eu vou pegar 2 quilos de cada tipo. Olhando para bifes, para carnes cortadas, o quilo da marca do mercado está saindo 16,99 e o quilo da carne normal está saindo 17,98. A carne moída tem 2 tipos. Eu acho que seria mais ou menos o equivalente à carne moída de primeira e de segunda aí do Brasil. A mais barata está saindo 11,86 e a mais cara está saindo 17 o quilo. E o quilo do peito de frango eu não encontrei 2 ou 3 tipos diferentes, tinha só um tipo. E o quilo era 9,49. Depois vem a farinha, onde também a marca do mercado está saindo 59 centavos o quilo da farinha branca, comum. E as farinhas diferentes, né, especial para fazer pão, já com fermento, já com um monte de coisa, está saindo por 3,95 o quilo. Feijão é um tópico diferente aqui, porque no Brasil é bem fácil, é bem simples encontrar feijão de pacote. Aqui dá para encontrar, mas precisa procurar. É muito mais fácil encontrar feijão de latinha. Como nos mercados aqui perto de onde eu moro, eu não consegui encontrar feijão de pacote, para esse vídeo vamos considerar os feijões de lata, beleza? O mais barato está saindo por 2,31 kg e é o feijão vermelho. E o feijão que é realmente muito parecido com o feijão que a gente tem no Brasil é o feijão preto de lata, está saindo por 7,08 euros. Leite não tinha diferença praticamente nenhuma entre a marca do mercado e a marca normal. O leite integral estava saindo 1,16 o litro. Manteiga, a marca do mercado está saindo por 1,50 e a marca normal está saindo por 2,15. O litro do óleo está seguindo mais ou menos a mesma coisa do leite. Não tem tanta diferença entre a marca do mercado e a marca normal. O litro está saindo 2,39. Pão francês também é um item que compõe a cesta básica, mas aqui é muito difícil de achar. Tem alguns pães parecidos, mas o pão francês mesmo, como a gente tem no Brasil, eu acho que eu nunca vi por aqui. Para essa análise vamos pegar, por exemplo, o pão de forma como o pão mais barato. E aí um pão que vem pré-pronto, né, que vem pré-assado, como um pão normal. O pacote do pão de forma está saindo 1,19 com 300 gramas de pão e o pacotinho desse pão para assar está saindo 1,79. Se eu não me engano também perto de 300 gramas o pacote. E aí claro, você compra o pão e tem que assar em casa. E o tomate é o último item que compõe a cesta básica segundo o DIEESE. Eu também não consegui encontrar diferenças entre um e outro. O quilo do tomate normal estava saindo 2,39. E aí vem os 2 itens que eu acabei adicionando na lista, porque para mim são essenciais, que são o sal e o macarrão. O sal na marca do mercado está saindo 1,69 o quilo e na marca normal está saindo 2,65. O pacote do macarrão está saindo 85 centavos na marca do mercado e nas marcas normais está por volta de 1,99. E agora que a gente viu os preços, eu encontrei também uma matéria da Super Interessante com algumas estimativas de quantidades desses itens que deveriam compor a cesta básica. Porque como eu comentei, dependendo da região, dependendo dos costumes, dependendo do que vem dentro da cesta, as quantidades podem variar bastante. Então para calcular o preço final dessa cesta básica aqui na Bélgica, eu vou usar como referência as quantidades da revista Super Interessante. Mas aqui eu preciso arredondar para cima todos os valores. Porque, por exemplo, a Super Interessante diz que seriam recomendados 600 gramas de café. Mas aqui nos mercados ou é 500 gramas ou é 1 quilo. Então, para ser justo, todas as quantidades eu vou arredondar sempre para cima. Quantidades recomendadas pela Super Interessante. Açúcar, 3 quilos. Arroz, também 3. Banana, também 3 quilos. Batata são 6 quilos. Café, 1 quilo.
arredondando para cima, são 600 gramas. A composição de carne são 6 quilos. Para deixar o negócio um pouco mais neutro, seguimos o lance de 2 quilos para cada tipo que eu vi. Quantidade de farinha são 2 quilos. Quantidade de feijão, arredondamos para 5 quilos. Leite, também arredondamos para 8. Manteiga vai 1 quilo. Óleo são 2 litros. Pão são 6 quilos. Parece bastante, não? Pelo menos para mim. Tomate são 9 quilos. E o sal e o macarrão, como eu comentei, são itens que eu coloquei. E para as contas aqui eu vou usar 1 quilo de sal e 4 pacotinhos de macarrão. E olha só, usando esses valores como referência, a cesta básica com itens só de marca do mercado ou dos mais baratos sairia por R$ 172,97 €. E a cesta básica com os itens normais, pegando marcas que não são marcas do mercado, sairia por R$ 273,42. Tem um pouquinho mais de 100 euros de diferença entre a marca mercado e a marca normal. Eu acho que com relação à qualidade, a marca do mercado não fica para trás não. Comer fora é uma questão bastante complicada de dizer um valor médio aqui, porque existem restaurantes bem baratos, na maioria das vezes são restaurantes pequenos, locais que ninguém nunca ouviu falar, com pratos bem tradicionais da região também. Por exemplo, aqui na minha cidade, que é uma vila bem pequena na Bélgica, tem também um restaurante com 1 estrela Michelin. E aí o preço dos pratos passa fácil de 100 euros. Então, como esse lance de comer fora varia de pessoa para pessoa, de costume para costume, eu vou pegar um valor médio de 120 euros por mês. E digamos que esses 120 euros podem ser utilizados de várias maneiras. Ou indo várias vezes ao restaurante pequeno, ou indo 2 vezes a bons restaurantes mais caros. E agora que a gente já tem uma noção média dos valores de alimentação, bora voltar lá para casa para a gente dar uma olhada no segundo tópico, higiene e limpeza. E agora é hora do tópico número 2, itens de higiene e limpeza, que na minha opinião são itens fundamentais também. Essa parte de produtos de higiene e limpeza acaba sendo bem pessoal. Tem gente que gosta de usar isso, tem gente que prefere usar aquilo, tem gente que não gosta de fazer isso ou de fazer aquilo. Eu acabei montando uma lista extremamente básica com itens de higiene e limpeza para ter uma noção de custo, mas dependendo do que você gosta, dependendo do que você usa, do que você tem costume de fazer, esse valor vai mudar, com certeza. Então vamos lá para a lista super básica. Passando pelo mercado eu encontrei alguns desodorantes de spray, eu considero item essencial. E o preço está variando entre R$ 3,49 e R$ 3,99. Só para lembrar, todos os valores aqui eu estou falando em euros, eu vou colocar em algum cantinho aqui na tela a conversão. Outro item bastante importante é shampoo. E os shampoos eu encontrei a marca Pantene, que acho que é bem comum aí no Brasil. E cada tubinho de shampoo está saindo por R$ 3,49. E como eu comentei, existem algumas manhas de baratear um pouco esse custo. Se você comprar só um tubinho, você paga R$ 3,49, mas no mercado que eu fui, se você comprar 3 tubos de shampoo, cada unidade sai R$ 1,97. Então o preço cai bastante, de R$ 3,47 por um para R$ 1,97 por cada um, levando 3. Condicionador, eu achei de algumas marcas como Elseve, algumas outras marcas locais, e o valor está na faixa de 4 euros por tubo. E o próximo item da lista é sabonete. O pessoal aqui tem muito costume de usar sabonete líquido. É realmente difícil encontrar um belga que usa sabonete de barra para tomar banho. Eu peguei os preços de sabonete de barra. E esse sabonete da Palmolive com 4 unidades está sendo por R$ 2,38. Outro item bastante importante é pasta de dente. E aqui comprando uma espécie de pacote com 2 pastas de dente, cada unidade está saindo R$ 2,99. Embora venda esse tipo de pacotinho com 2, o preço é unitário. Papel higiênico, para ter uma noção, eu encontrei um pacote com 16 rolos e estava sendo R$ 6,84, folhas duplas e tal. Eu acho que esses itens são suficientes para compor o pacote de higiene super essencial, super básico. Não está incluído aqui fio dental, algum tipo de produto para, não sei, removedor de maquiagem, limpeza de rosto. Tem muita coisa, mas eu resolvi montar uma lista extremamente básica para dar uma noção de custo. Indo agora para os produtos de limpeza, da mesma forma montei uma lista extremamente básica. E nessa lista tem sabão para lavar roupa. Eu vi uma caixa grande de uma marca bem utilizada por aqui, e essa caixa tá saindo R$ 18,35 €. E ainda nessa parte de lavanderia, cada unidade de amaciante da marca do mercado tá saindo R$ 2,29. Tem algumas outras marcas também que não são marca do mercado, que aí vão por 7 alguma coisinha, 8 euros. Um frasco de desinfetante pro banheiro tá saindo por R$ 2,85 e o litro da água sanitária tá saindo R$ 1,13. E com esse pacotão super básico, de limpeza e higiene, o valor total sai em torno de 49 euros. Claro que a gente não compra esses itens todo mês. Por exemplo, o sabão de lavar roupa. Provavelmente essa caixa dura muito mais que um mês. Mas para ter uma noção, quando precisa comprar esse conjunto completo, sai em torno de 49 euros. E eu acho que em cima desses 49 euros do pacote básico, faria sentido adicionar os outros 30 com outros produtos. Como eu comentei, flúor, fio dental, algum produto de removedor de maquiagem, protetor solar e por aí vai.
E agora acho que a gente vai pro terceiro tópico, que eu acho que dá pra chamar de custo de moradia. Resolvi sentar um pouquinho aqui fora pra gente começar a entender como é que funciona o terceiro tópico. Eu acho que no geral os custos de moradia são um pouco difíceis de entender também, porque são bem diferentes de como é que as coisas funcionam no Brasil. Por exemplo, aqui para você conseguir um aluguel, o primeiro desafio é pagar 3 meses de aluguel como um depósito de segurança. Esse valor serve, por exemplo, para que o dono do apartamento se sinta seguro, porque se durante o aluguel o inquilino acaba estragando alguma coisa, é desse dinheiro que sai o reparo. Esse depósito dos 3 meses é gerenciado por uma empresa terceira, e quando você encerra o aluguel você tem direito a recuperar esses 3 meses se você não gerou nenhum dano à casa ou apartamento. Se gerou algum dano, se precisa reparar, se precisa pintar, é desse dinheiro que é debitado esse valor e você fica com o resto. Mas claro que nos casos extremos talvez até falte dinheiro, dependendo do tipo de reparo, do tipo de problema que foi gerado. E agora vamos falar um pouquinho de valores então. Aqui na Bélgica existem algumas cidades históricas, algumas cidades muito conhecidas, como por exemplo Bruxelas, Antwerp, Ghent, Bruges. No geral, essas cidades bem conhecidas são mais caras, o que acaba fazendo sentido. A cidade onde eu moro, o pessoal aqui costuma chamar de vilarejo. Tem mais ou menos 39 mil pessoas vivendo aqui. Não é uma cidade tão pequena, mas também não é gigante. Para ter um nível de comparação um pouco justo, digamos, eu fiz umas pesquisas em um site super utilizado aqui para procura de aluguel, que é o ImoWeb. Nesse site você consegue encontrar tudo o que você quiser, desde casa com quartos compartilhados até mansões ou escritórios. Em cidades parecidas com a minha, o preço médio de um aluguel de um apartamento de um quarto varia de 650 a 900 euros por mês. E junto desse valor, dependendo do apartamento ou da casa, você pode ter taxas extras para pagar, que aqui eles chamam de taxas comuns. E essas taxas comuns são, por exemplo, para pagar a energia da iluminação, a energia gasta pelo elevador, portão da garagem. Então, dependendo da estrutura do lugar onde você mora, as taxas podem ser mais altas ou mais baixas. Ou pode não ter taxa em alguns casos. E ainda falando de cidades que se parecem com a minha, o preço médio de um aluguel de um apartamento de 2 quartos está saindo entre 800 e 1.500 euros por mês. Os apartamentos de um quarto variam de 45 metros quadrados a 60 metros quadrados, e esses apartamentos de 2 quartos estão entre 70 e 100. E agora falando dessas cidades um pouco mais históricas, um pouco mais conhecidas, na minha lista estavam incluídos Ghent, Antwerp, Bruxelas e Bruges. O apartamento de um quarto está variando de 750 a 2.000 euros por mês, e num tamanho de 30 a 55 metros quadrados. E os apartamentos de 2 quartos vão de 850 a 2.200 por mês. E o tamanho desses apartamentos estava na média de 60 a 170 metros quadrados. E nesses casos dessas cidades mais conhecidas, quanto mais bonito, quanto mais histórico, geralmente quanto mais perto do centro histórico o lugar é, mais caro é. Para arranjar esses apartamentos com os preços mais baixos, geralmente não é exatamente no centro das cidades, mas nas bordas, mais perto das rodovias e tal. Não posso dizer que esses lugares são afastados do centro, porque de alguma maneira é tudo perto, até porque a Bélgica é um país pequeno. Mas esse pode ser um bom referencial. Quanto mais perto das atrações turísticas, mais caro sai. Muito do que define o preço das casas nesse tipo de cidade é a vista que você tem. Mas olha só, tem mais alguns custos para incluir. Aqui na Bélgica é obrigatório que a sua casa tenha seguro. Não importa se a casa é sua ou se você está alugando. Para ter uma noção do custo com seguro, o apartamento que eu moro hoje de um quarto me custa 267,12 euros por ano. Aqui na Bélgica eu também preciso pagar um tipo de taxa da província. As províncias são como um grupo de cidade, não chega a ser um estado. E eu vivo hoje na província de Antwerp. E por conta disso eu preciso pagar 46 euros por ano. Esse valor é por pessoa. Eu também pago um tipo de seguro saúde, mais ou menos como o plano de saúde que a gente tem no Brasil. É uma taxa anual de 113,16 euros. Adicional a essa taxa do seguro saúde, eu pago uma outra taxa extra de hospitalização, que podem ser, por exemplo, para os casos mais graves que eu precise ficar tempo no hospital. E essa taxa de hospitalização são 62 euros por ano. Morando aqui, em um país completamente diferente, longe de casa, onde o custo de tudo é em euros, eu acabei optando por pagar um serviço extra, que é opcional. No caso, por exemplo, de um acidente de trânsito, esse seguro pode ser utilizado para cobrir o reparo ou até mesmo o tratamento, a recuperação das pessoas que são envolvidas. E esse seguro extra me custa por ano 68,73 euros. Geralmente essas taxas são cobradas no mês de janeiro. E se somar tudo, eu tenho 557,01 euros para pagar por ano. Será que faz sentido dividir esse valor por 12, para ter uma noção, por mês? Se fizer sentido, todo mês são 46,42 euros para pagar. E para fechar o pacote tem os custos de casa. A conta de internet é a mais simples. Todo mês eu tenho que pagar 61,14 euros. Pelo serviço de internet com velocidade de 300 MB, as contas de energia e gás aqui geralmente são do mesmo provedor, da mesma empresa. E no meu caso eu pago 55 todo mês. Mas essa conta é um pouquinho complicada. A empresa faz um tipo de estimativa com base na quantidade de pessoas que vivem na casa, hábitos de consumo e também a condição da casa. Se a casa é nova, se a casa é mais antiga.
E com base nessa estimativa, eles definem o valor mensal para pagar. Você passa o ano todo pagando esse valor, e no fim do ano a empresa faz um balanço e analisa a quantidade paga. Foi suficiente para cobrir os gastos anuais ou não? Se não foi, você recebe uma fatura extra e você tem que pagar a diferença. Se foi suficiente, nada acontece. E se você pagou muito, mas consumiu menos, porque, por exemplo, a estimativa foi errada, a empresa devolve dinheiro. No meu caso aqui são 3 anos morando na Bélgica e por 3 vezes eu recebi um pouquinho de dinheiro de volta no fim do ano. E a conta de água é a conta mais estranha. Você paga uma vez a cada 3 meses. E funciona mais ou menos parecido com energia e gás. A empresa analisa qual é o consumo médio com base na quantidade de pessoas, padrão de consumo e tal, e define um valor para ser pago a cada 3 meses. No meu caso, uma pessoa morando sozinha, eu pago 67 euros a cada 3 meses. Se dividir esse valor por 3, por mês, sai 22 euros e 33 centavos. Somando as contas de casa, eu tenho 138 euros e 47 todo mês. O custo de vida mensal de alguém que, por exemplo, gasta o valor de uma cesta básica por mês, vai ao restaurante, come fora, pede pizza e gasta 120 euros por mês. Mora em um apartamento que o custo é 750, já incluindo as taxas extras. Tem contas de casa similares às que eu tenho, 138,47. E tem um perfil social parecido com o meu, paga as mesmas quantidades de seguro e taxa por mês de 46,42. Tem um custo médio de 1.227 euros e 86 centavos. Olha só, eu achei bastante interessante tentar entender qual que é o custo médio de vida por aqui. Eu acho que fazia tempo que eu não parava para pensar nesses valores e para tentar entender para onde o dinheiro vai. E agora vem a pergunta, tendo 1.227 euros e 86 centavos de custo médio de vida por mês, isso é caro ou barato? E a resposta, como sempre, é depende. Depende de várias coisas, como por exemplo, o salário que você tem. Se a gente for comparar esse valor com o salário mínimo, eu acho que dá para ter uma análise legal. E olha só, aqui na Bélgica, desde 1º de abril de 2024 até hoje, o salário mínimo da Bélgica é de 2.029 euros e 88 centavos por mês. Isso falando do valor bruto. E de novo, mais uma história complicada. Dependendo do teu perfil social, você precisa pagar mais ou menos taxas. Dependendo da sua composição familiar, se você mora sozinho, se você é casado, se você tem filhos, se você tem dependentes, e até mesmo o valor total do salário influencia no percentual de taxas e impostos que você precisa pagar todo mês. Eu dei uma pesquisada em alguns fóruns no Reddit de gente que vive aqui na Bélgica e compara e discute se o salário é muito alto ou muito baixo. E a maioria das pessoas que estavam comentando que sim, recebem o salário mínimo, tem um perfil social que faz com que a quantidade de impostos flutue entre 33% e 40%. No geral, pessoas solteiras, sem filhos e dependentes e que moram sozinhas pagam mais taxa. Olhando para o cenário social onde você precisa pagar menos taxa, digamos que você tenha o salário mínimo de 2.029,88 e precise pagar 33% em taxas e impostos. O valor que vai sobrar depois dos descontos na sua conta é de 1.563 euros e 10 centavos. E tendo esse valor em mãos, todo mês você deveria pagar, em média, 1.227 euros e 86 centavos, só por viver aqui. E o valor que sobraria na conta depois de pagar esses custos médios de vida seria algo em torno de 335 euros. E claro, é importante lembrar que eu estou fazendo essa análise pegando todos os valores que tem que pagar no mês de janeiro e dividindo por 12 para ter o pagamento mensal. Na realidade, a gente paga tudo em janeiro. Então, no restante do ano, mês a mês, o custo é um pouquinho menor. E pegando o pior cenário, onde a quantidade de taxas é mais ou menos 40%, o valor que ia sobrar depois dos descontos seria algo em torno de 1.218 euros. E aí a gente tem o primeiro desafio, onde falta um pouquinho de dinheiro para cobrir os custos médios de vida. Mas claro que nesses casos, onde a gente tem um pouco menos de dinheiro no mês, os custos de vida podem ser reduzidos. Por exemplo, com um apartamento um pouco menor, o valor do aluguel já cai um pouco, e por consequência o valor do pagamento de janeiro sobre o seguro do apartamento também é reduzido. E fazendo compra com a marca do mercado. Então, claro, fazendo esse tipo de adaptação, mesmo com o salário mínimo, com o pior cenário de taxas, é possível viver por aqui. Talvez pode ser difícil de juntar muito dinheiro, mas pelo menos viver dá. E dá pra viver bem. E uma coisa super importante, pro vídeo de hoje eu não incluí nenhum tipo de taxa de transporte, porque essas questões são extremamente particulares. Depende de onde você vive, de onde você trabalha, do quão longe é o lugar onde você vive, do lugar onde você trabalha, e até mesmo se você precisa pagar o transporte, ou se, por exemplo, o transporte é pago pela empresa. Como é uma questão extremamente difícil, eu resolvi deixar de lado. Então, olhando para esses números, a gente tem que lembrar que a gente está olhando para o custo de vida sem considerar transporte. E outra coisa que pode reduzir um pouco a questão do custo de vida também é, por exemplo, o vale alimentação, que aqui também é comum que as empresas paguem. O valor gira em torno de 8 euros por dia de trabalho. Do custo mensal, pelo menos 152 euros são reduzidos.
se a empresa pagar 8 euros por dia de trabalho, trabalhando 22 dias por mês. Mas é importante lembrar também que não são todas as empresas que pagam vale alimentação. A primeira empresa onde eu trabalhei quando eu cheguei aqui na Bélgica não pagava. Olha só, eu acabei esquecendo. Eu acabei de finalizar, mas já me lembrei. Garagem é uma coisa que aumenta o custo de vida. Diferente do Brasil, quando você compra uma casa ou quando você aluga uma casa, na maioria dos casos a garagem não está incluída. Eu, por exemplo, pago 75 euros por mês só para poder usar a garagem. Eu alugo o apartamento de uma pessoa e alugo a garagem de outra. Então sim, se você tiver carro, se prepara porque o custo de vida pode ser um pouquinho mais alto. Agora vamos voltar para o encerramento do vídeo. Olha, de verdade que eu gostei bastante de fazer o vídeo de hoje. É um assunto que é bem interessante parar para pensar um pouco. E claro, acaba sendo até importante para mim, porque eu consigo me atualizar e entender mais ou menos para onde está indo o dinheiro. Coisa que eu devia fazer mais vezes. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Olha só, se você gostou do vídeo de hoje, não se esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito, para ficar por dentro de como é a vida fora do Brasil e, claro, a gente se vê na próxima. Tchau!